O programa Com a Palavra está de volta. Hoje um tema muito interessante, a influência das energias eletromagnéticas nocivas ao ser humano. Muita gente não acredita no que não consegue ver e aí que está o problema, como o professor e geólogo Marcos Alves de Almeida já estava nos falando, né, Marcos, no primeiro bloco. Agora, a pessoa que mora perto de uma rede de alta tensão que te procura, fala, eu estou com problemas, o que você faz? Que na verdade, quando as pessoas me procuram, elas não vão baseado em algum critério assim pré-determinado, elas não têm noção, elas acham que tudo pode acontecer. Elas me chamam justamente porque alguma coisa quebrou a rotina delas, não conseguem dormir direito, ou passou por todos os médicos e nada consta, porque ainda não está suficientemente em nível químico, bioquímico, suficiente para aparecer nos aparelhos médicos. Enquanto não aparecer nos aparelhos médicos, a medicina não pode dizer que seja. Tá, ok? E quando chega a aparecer nos aparelhos médicos, a coisa é de uma gravidade tremenda, por isso que aparece nos aparelhos médicos. E quando as pessoas me procuram, na véspera de uma dificuldade maior, antes de ir para cair nos exames médicos e ser constatado alguma coisa. Então, todas as pessoas que me procuram, elas de algum fato passaram por todos os exames. Ressonância magnética, exame de sangue, nada constou, entendeu? Elas ou estão com dor de cabeça, ou náuseas, ou dormem e levantam cansada. Isso seriam os menores. Mas chega a um ponto também dela estar até com colesterol alto, entendeu? E as pessoas mandam ela fazer regime, mil coisas, e não adianta, porque é o local que está influenciando. Certo. E como não é conhecido. E o modo de eu analisar, pelo fato de eu ser geólogo, né, passei a vida observando a natureza, que é um enigma, então a gente cria modelos e vai saindo, andando no campo e coletando partes fragmentos de uma realidade maior e depois unir tudo isso, através de imagens, fotografia, criar um mapa geológico. Então eu sou treinado a observar sem ficar julgando nada. Então quando eu vou numa residência de alguém, eu normalmente procuro observar o que o local vai contar. Eu não vou com nada pré-determinado. Inclusive a planta da casa? A planta da casa é o meio que eu utilizo para fazer uma mudança de energia no local. Tá. Isso já é uma segunda etapa. Primeiro eu vou lá e eu uso um método rigoroso de medição. Então eu pego gráficos que foram criados em função de uma realidade vasta. Quer dizer, zona tectônica, água subterrânea, micro-ondas, alta tensão. Entendeu? A mesma própria construção, do jeito que é construída, é que às vezes causa problemas, porque elas são construídas de um modo que muitas vezes acumula essas energias, em vez de elas dispersarem. Quer dizer que a pessoa o arquiteto lá, o engenheiro, ele tem que fazer uma planta pensando na energia que o local... Isso, só que como não é conhecido, entendeu? Então dificilmente eles têm ideia de que isso possa acontecer. Apesar de hoje em dia estar melhorando muito, porque o pessoal está fazendo uma bioarquitetura ecológica, inclusive dei aula para o pessoal, para arquitetos, sobre um pouquinho de geobiologia na Associação Nacional de Arquitetos do Brasil, a ANAB, e aí eu verifiquei que eles tinham interesse de conhecer essas coisas. Inclusive dei geometria de proporções harmônicas para eles, mostrando como deve ser uma construção em que procure reequilibrar os locais através da própria construção. Isso é pouco conhecido pelos arquitetos. E é muito importante. E aí, como eu vejo alguns prédios que a gente não tem nenhuma intenção de dizer que são belíssimos, só que às vezes eles têm 4 estacionamentos para baixo. Então tem uma radiação. Subsolo? Isso, porque ele tem que ser construído verticalmente. E cada estacionamento, no caso da radiação, de todas que ainda não falamos, que é a radiação ionizante, que é o gás radônio, ele passa por tudo e vai acumulando em cada andar, nos estacionamentos. E depois vai passando de andar para andar. Entendeu? Então todos são atingidos. É um gás que é emitido lá no subsolo. Isso. E esse gás ele traz junto uma energia que é nociva. Isso, porque na tabela periódica dos elementos, né, de Mendeleev, lá tem os elementos radiativos naturais. Sim. Quer dizer, o urânio, que todo mundo conhece, depois a gente pularia o protactínio, depois vem o tório. Então o tório, e depois vem o actínio, vem o rádio. O rádio e o tório estão associados com as rochas.
Entendeu? O urânio em algumas rochas, em alguns locais, como tipo Poços de Calda, algumas regiões, que é um antigo vulcão extinto, então tem algumas radiações muito fortes. E o tório e o rádio se transformam em gás radônio, e depois em polônio, e aí isso é uma desintegração atômica que acontece com os elementos químicos, naturalmente, na Terra. Não é uma consequência de ter escavado para ter um subsolo. Não, é porque isso? as rochas lá, às vezes, sofrem alterações, algumas manchas. Não é toda rocha que tem essas anomalias. São manchas irregulares, entendeu? Onde teve uma grande alteração, uma das ideias a respeito do assunto. Onde teve uma grande alteração das rochas, e aquela rocha que estava dispersa, essa radiação, acumulou mais. Entendeu? Principalmente o rádio, que é mais comum aqui nessa região, ele se transforma em gás radônio. E como é uma radiação gama, desculpe a terminologia, que é um pouco, assim, muito técnica, mas existe. A gente tem que se dar conta que nem sempre o que a gente julga que é estranho, não exista. E às vezes a pessoa fala, poxa, eu vim morar nesse lugar aqui, tem essa radiação, eu nem acredito. Eu falo, olha, e é coisa de nova era, essas coisas de radônio. Eu falo, não, ele é velha era, porque ele está 10 milhões de anos ali. Ele está emitindo permanentemente, a pessoa que foi morar em cima. Sim. Entendeu? Então, a gente não se dá conta porque não tem instrumento que meça. E nós não percebemos nada. Ele é inodoro, insípido, invisível. E esse gás, como ele tem uma vibração, chega a vibrar 100 trilhões de vezes por segundo, e ele tem um tamanho tão pequeno, o tamanho da onda, entendeu? Que é o comprimento da onda, então ele passaria por tudo como se não existisse nada. E passa por nós, também como se a gente não existisse. Mas como ele vibra no mesmo tamanho dos nossos átomos, para dar um exemplo, eu tenho um pontinho aqui, uma onda que é não ionizante é uma onda desse tamanho. É como se meu átomo aqui estivesse boiando numa onda, fica só estressado. Quando eu vou diminuindo o tamanho da onda, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, ela vai ficando do tamanho do meu átomo. Aí quando passa essa radiação, na velocidade da luz, ele vai atuar nos nossos elétrons, nos nossos átomos, nas nossas moléculas, das nossas células. Entendeu? Entendi. E aí o que acontece? Os elétrons começam a acumular energia. E aí, passa 1 ano, 10 anos, 15 anos, aqui é o ponto máximo. Aí a energia vai acumulando. Quando me chamam, estou na véspera de acontecer o fenômeno. Porque quando chegar aqui, afetou em nível complexo.